Nas 2 semanas anteriores considerámos um conjunto de 6 características desse comportamento cristão e hoje vamos considerar as últimas 4. E só para lembrar, e particularmente quem não esteve no domingo anterior ou até no outro, tem ali o que nós já considerámos e a lista. E reparem que há sempre, digamos, cada frase destas, que é uma característica, termina com esta expressão, uns aos outros, ou uns pelos outros. Ou seja, há aqui uma reciprocidade, há aqui alguma coisa que nos faz parte uns dos outros, responsáveis uns para com os outros, de tal modo que tudo aquilo que nós fazemos, aquilo que é o nosso comportamento cristão, afeta não apenas a nós, mas os outros. E em particular, primeiramente, àqueles que são nossos irmãos da fé, com os quais nós partilhamos uma fé, uma identidade cristã, mas também, obviamente, que isso depois serve de exemplo e, de algum modo, extravasa do nosso meio para os de fora. Então, amam-se uns aos outros. Eu não vou, naturalmente, entrar em tudo isto agora, porque senão não conseguia passar do meio outra vez, mas amam-se uns aos outros, servem uns aos outros, e, de facto, esta característica de serviço é bem presente, em que nós temos dons espirituais para os usarmos no serviço uns dos outros, são pacientes uns com os outros, às vezes não é muito fácil termos essa dose de paciência para nos relacionarmos, mas devemos ser pacientes uns com os outros, são cordiais uns com os outros, cordialidade está associada com bondade, com a forma de nós nos tratarmos uns aos outros, é extremamente importante. Também são um exemplo uns para os outros. E esta ideia de exemplo aqui tem a ver exatamente com aquilo que é as nossas convicções, a nossa vivência, aquilo que é a nossa experiência cristã, que nós procuramos com isso ter, através desse comportamento, encorajar sobretudo os mais novos e sermos um exemplo para aqueles que estão a iniciar na fé, de tal modo que entendam, de tal modo que vejam em nós aquilo que é um seguidor, um discípulo de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, se há uma palavra que nós encontramos no Novo Testamento que é mais característica, mais clarificadora daquilo que é um seguidor de Jesus, é discípulo. É o discípulo, alguém que segue o seu mestre, alguém que vai seguir naturalmente esses ensinos. Então, discípulo de Jesus serve de exemplo para os outros. E nós temos que ser exatamente isso. A semana passada também vimos aquele outro aspecto de perdoam-se uns aos outros. E o perdão acaba por ser recíproco, na medida em que nós, sem querer, às vezes nos magoamos, nos ofendemos, dizemos alguma coisa que não convém, que não é adequado, e precisamos naturalmente de reconhecer que aquilo que nós dissemos, aquilo que nós fizemos foi ofensivo, com intenção ou sem intenção. Quando é sem intenção, de certo modo, o perdão torna-se mais fácil. Quando é intencional, então, meus irmãos, não é só pedir perdão, há que mudar, há que, de facto, ter uma atitude, um comportamento diferente. Nós somos humanos e erramos, às vezes. Não devíamos, mas erramos às vezes. E nessa nossa forma de estar, de nos relacionarmos, às vezes acabamos por dizer ou fazer coisas que são ofensivas. Temos de reconhecer isso e retirar para que haja paz entre nós, para que haja esta unidade que deve caracterizar a Igreja como corpo de Cristo. Vamos, meus irmãos, agora passar aos outros 4. Não se julgam uns aos outros, sujeitam-se uns aos outros, edificam-se e oram uns aos outros. Então, aquele ponto 7. Não se julgam uns aos outros. Romanos 14, verso 13. 14, verso 13, Paulo escreveu assim: portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. E pegado neste versículo assim deste modo, sem mais nada, sem o contexto imediato, nós podemos ficar a pensar que em circunstância alguma eu posso ajuizar, posso julgar, posso fazer
digamos, o meu juízo de valor acerca daquilo que um irmão meu faz ou diz. Então tenho que ficar como que de olhos fechados, sem ouvir aquilo que diz para não julgar. Será isto que o apóstolo Paulo verdadeiramente queria dizer? Em que contexto é que ele coloca este desafio? Não nos julguemos uns aos outros. Eu penso que nós precisamos de ir, e basta ir um pouquinho mais atrás, neste mesmo capítulo 14 de Romanos, só pegar aqui algumas pinceladas de alguns versículos e recomendo a leitura do texto integral para os irmãos verem, mas vejam o contexto em que Paulo coloca este desafio. No verso 1 do capítulo 14, aos Romanos ele diz: ora, ao que é fraco na fé, acolhei-o, mas não para condenar-lhe os escrúpulos. Condenar-lhe os escrúpulos. E que escrúpulos são esses? Alguém que é escrupuloso é muito, podemos dizer, eu posso usar aquela palavra que talvez seja mais popular e penso que corresponde, picuinhas. Peguem coisinhas pequeninas, não é? É escrupuloso, não come isto, não come aquilo, não faz isto, não faz aquilo, coisas que às vezes são muito pequenas. Verso 2 diz: um crê que de tudo pode comer, e outro que é fraco come só legumes. Digamos, nos dias de hoje seria vegetariano, não é? E nada contra os vegetarianos, mas de certo modo é isto. Verso 3: quem come, não despreze o que não come. E quem não come, não julgue a quem come, pois Deus o acolheu. E aqui começa Paulo exatamente a colocar a questão de julgar. Julgar aqueles que comem. E ele depois mais adiante diz, então, não nos julguemos uns aos outros. E não nos julguemos uns aos outros em relação a quê? Ao comer, ao beber. É isso que está em causa neste texto aqui. Verso 4 diz: quem és tu que julgas o servo alheio para seu próprio Senhor? Ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. E um pouco mais abaixo, no verso 10, ele diz: mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Porque julgas o teu irmão. E de facto, Paulo aqui como que abre um bocadinho mais o leque, saindo da questão do comer e do beber e de facto colocando aquilo que é uma realidade que vai acontecer, que é cada um de nós um dia estará diante de Deus que nos vai julgar naquilo que nós fazemos, naquilo que nós dizemos. Então, o que o apóstolo Paulo está a dizer neste contexto aqui é que ninguém deve julgar o seu irmão por aquilo que come ou por aquilo que bebe. E isto, meus irmãos, porquê? Porque, de facto, alguns eram tão escrupulosos e diziam: eu não posso comer isto, porque se eu comer isto, eu perco a minha salvação. Se eu beber aquilo, eu deixo de ser crente. Se eu comer desta maneira, então eu perco a minha relação com Deus. E aquilo que o apóstolo Paulo está a dizer é nada disso. Nós não devemos ser julgados, nem somos julgados pelo comer e pelo beber. E ele vai continuar exatamente nesta linha de pensamento, quando um pouquinho mais à frente, ele diz, veja no verso 17, Romanos capítulo 14, verso 17, ele diz: porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, ou seja, quem pertence ao reino de Deus, não está condicionado a comer isto ou não comer aquilo. E, meus irmãos, isto de facto tem uma importância muito grande, considerando o contexto do judaísmo. Quando para os judeus, de facto, havia uma proibição clara, deixada por Deus a Moisés, para comer certos alimentos e não comer outros. Para beber determinadas bebidas e não beber outros. Se bem que em termos de bebidas é muito ligeiro aí, mas em relação a comidas, de facto, há indicações claras. Quando Paulo está agora a escrever aos romanos, está a escrever não a judeus, mas a gentios. Gentios como nós, que não estamos condicionados a todo esse conjunto de orientações. Então, eu tenho que ser livre na minha escolha do que eu vou comer e beber. E, meus irmãos, deixem-me aqui finalizar deste modo, dizendo assim: tudo o que está, digamos, na natureza é possível de ser comido. Nem tudo, contudo, nos faz bem. E nós temos que, de certo modo, perceber como é que o nosso corpo funciona. Vamos dar um exemplo para terminar já esta questão.
Certamente que muitos que estão aqui bebem leite ou derivados do leite, que é considerado como um dos alimentos essenciais que faz bem à saúde. Pois eu digo-vos, há uma pessoa aqui no nosso meio que se beber leite ou se comer derivados do leite que tem diarreia. Porquê? A irmã Cláudia é alérgica à lactose. O corpo dela reage e reage através de uma não digestão e de uma expulsão. O leite, para mim, entra na nossa casa, para mim faz-me bem, para ela é veneno. A não ser que seja leite sem lactose, e hoje começa a aparecer. Então, mas a nossa questão aqui é: ninguém deve ser julgado pelo comer ou pelo beber, mas sim por aquilo que é a nossa convicção, a nossa consciência, daquilo que faz bem ao nosso corpo. E tudo aquilo que faz mal ao nosso corpo, seja aquilo que for, deve ser retirado. E nós temos que ser os primeiros juízes disso. Então, julgar se eu estou a comer ou a beber alguma coisa e isso me faz mal, nós não podemos ficar debaixo daquele provérbio popular que diz: perdoa o mal que faz pelo bem que sabe. E aí nós estamos a julgar-nos a nós mal porque estamos a comer ou beber alguma coisa que sabemos que nos faz mal, que não nos devia ser lícito comer ou beber. Mas que direito temos nós de julgar os outros daquilo que eles comem ou bebem? Paulo deixa isto aqui como um alerta, um aviso. Mas há outra passagem que ele usa em 1 Coríntios, mas não é capítulo 15, é capítulo 5. Capítulo 5, verso 11 a 13. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 11 a 13. A carta aos Coríntios, é bom lembrar, é uma carta muito voltada para responder a problemas da igreja de Corinto. De algum modo, essas questões chegaram ao conhecimento do apóstolo Paulo e ele, como responsável, como apóstolo do Senhor, sente a obrigação de responder àquilo que foi colocado, àquilo que estava a acontecer na igreja, àquilo que estava errado, e ele responde para corrigir. E num caso concreto, neste capítulo 5 de Coríntios, ele fala aqui até no incesto que havia dentro da igreja, ou seja, alguns praticavam incesto e com isso estavam naturalmente a causar problema, testemunho, e o pior é que alguns até se sentiam inchados, digamos, arrogantes com isso. Depois vamos passar então ao versículo 9. 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, para pegarmos aqui o contexto. E Paulo diz: já por carta vos escrevi que não vos comunicasseis com os que se prostituem. Com isso não me referia à comunhão em geral, com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse nem sequer comais. Pois que me importa julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai esse iníquo do meio de vós. E quando Paulo deixa claro este imperativo, tirai esse iníquo do meio de vós, isso é aquele que prevarica, e que prevarica, digamos, desta maneira, com, digamos, estas várias expressões de avareza, de roubo, de idolatria e tudo mais. Tirai esse iníquo. Como é que alguém pode tirar o iníquo se não analisares e julgares? Então, de certo modo, quando Paulo diz não vos julgueis uns aos outros, aquilo que ele está a dizer é que não nos prendamos a coisinhas pequeninas que fazem parte do gosto, daquilo que é a forma de ser de cada um e que não são relevantes, mas daquilo que tem a ver com doutrina, com aquilo que tem a ver com uma ética, uma vivência cristã. Então é importante analisar e verificar se algum irmão está em conformidade com o que está na Escritura ou não. E em particular, vejam, o apóstolo Paulo diz que com estes que são devassos, que são avarentos, roubadores, ladrões e idólatras, com esses nem vos comuniqueis, nem comais com eles. Para eu fazer isso, eu tenho que julgar. Para eu fazer isso, eu tenho que analisar e dizer: este irmão ou esta pessoa não é digna do meu relacionamento porque está a ser um mau exemplo. E eu, para fazer isso, tenho que julgar.
Então, quando Paulo diz, ou quando a Escritura diz, não vos julgueis uns aos outros, nós temos que pesar aquilo que é a nossa observação daquilo que os outros dizem ou fazem. Há coisas que são tão pequeninas, tão mesquinhas, que são do foro pessoal e são preferências de cada um, que não têm a ver com a questão de doutrina, com a questão de ética. E nós temos que analisar isto com grande. Aquilo que Paulo está a dizer é, se na nossa igreja, por exemplo, houver alguém que é, por exemplo, idólatra, devasso, beberrão, nós vamos dizer que esta pessoa está bem na nossa igreja? Vamos dizer que esta pessoa pode fazer o que quer? Que a nossa igreja acolhe e até aceita todo este tipo de pessoas? Eu direi, não. E porquê? Porque isto é uma desonra àquilo que é o cristianismo, que é ser cristão. Um cristão não tem esse tipo de comportamento. E eu, para chegar a isso, tenho que naturalmente analisar e julgar. Então, não julgueis uns aos outros. Não é no sentido de eu fechar os olhos a tudo, de eu fechar os ouvidos a tudo. É de ter cuidado com a forma como eu julgo e naquilo que julgo. E aquilo que eu julgo tem que ser em conformidade com a Sagrada Escritura. E nós temos que nos exortar uns aos outros e ajudar-nos uns aos outros. Aquilo que está errado, está errado. Aquilo que está bem, está bem. Ainda que eu às vezes fizesse de outra maneira. Ainda que eu às vezes goste de comer uma francesinha e os outros dizem, eu não posso comer. Vamos separar aqui. São níveis diferentes. Os gostos pessoais que não afetam, que não colidem com aquilo que é a doutrina, com aquilo que é os ensinos de Jesus. E aquilo que de facto já nos coloca aqui num nível em que nós não nos sentimos bem, não nos revemos nessa prática, porque não é isso que está na Escritura. Vamos passar à característica seguinte. Tiago, por favor, passa o slide ao lado. Sujeitam-se uns aos outros. E nós encontramos isso exatamente em Efésios, capítulo 5, verso 21, quando ele diz exatamente isso, sujeitando-vos uns aos outros, mas ele acrescenta, no temor do Senhor. O que é isto de sujeitar? Quando Paulo escreve esta carta, e particularmente neste capítulo 5, a seguir os versículos seguintes, ele vai mencionar exatamente aquilo que é a sujeição da mulher ao homem, assim como a igreja está sujeita a Cristo. E é nesse sentido que há aqui uma sujeição, ou seja, ele não está a falar aqui como cristãos de que as mulheres devem sujeitar aos homens cristãos. Irmãos, permitam-me só, isto faz-me lembrar uma experiência interessante que nós tivemos num país da Europa do Leste, quando estivemos lá há alguns anos atrás, e começou cedo com uma reunião de oração prolongada de cerca de 1 hora, antes do culto começar, e nós, embora não percebendo nada daquela língua, pegávamos uma palavra ou outra, porque era da Roménia, aquilo que nós percebemos foi uma coisa. Estavam os homens todos sentados de um lado, as mulheres do outro. E quando chegou o tempo de oração, os homens oravam, e oraram uns e outros e outros e outros homens, e só depois, quando houve um intervalo em que parece que os homens já não queriam mais orar, é que passou para as mulheres. E depois as mulheres oraram. E só depois das mulheres orarem é que os jovens oraram. Parece que havia ali, claramente, uma sujeição. As mulheres sujeitas aos homens. Agora, meus irmãos, não precisamos de ir muito longe, não precisamos de ir para outro país. No nosso país, há 50 anos atrás, talvez, nas igrejas batistas, ainda aqui na primeira igreja batista do Porto e do Tabernáculo, se não foi há 50, foi há 60 anos, os homens ficavam sentados de um lado, as mulheres sentadas do outro. E qual era a justificação na altura? Os homens e as mulheres não vão conversar no culto. Então, estando ao lado, não vão perguntar, o homem não vai perguntar, olha lá, tu deixaste o almoço preparado, é que eu já estou a sentir aquilo para ti. Não havia lugar para isso, era para estar no culto. Então, esta foi uma prática. Não sei se ainda existem algumas igrejas que eu conheço, praticamente não no nosso país. Mas seja como for, a ideia de a mulher sujeita ao homem, as mulheres cristãs sujeitas aos homens cristãos dentro da igreja, não. O que diz lá é sujeitem-se uns aos outros. Ou seja, a nossa sujeição não tem a ver com a questão de identidade de género. E isso está muito na ordem do dia nos dias de hoje, nós sabemos. E já agora permitam-me só, não tinha pensado nisto, mas aproveito, há uma petição para a Assembleia da República exatamente sobre este assunto, para
para discussão. Então, considerem isso. No site da Aliança Evangélica tem lá, mas também há outro. O importante é isto. Nós, em Cristo, não há homem ou mulher. Na igreja, homens e mulheres são o mesmo diante de Deus. E nós devemos sujeitar-nos uns aos outros. Em que sentido? Vamos ver ali Filipenses capítulo 2. E o versículo que fala deste assunto é o 3. Mas vamos ver o contexto. Começar um pouquinho mais atrás, versículo 1, que diz assim. E este capítulo é simplesmente extraordinário, porque mais adiante fala de Cristo, que não tendo por usurpação ser igual a Deus, porque era, sujeitou-se, esvaziou-se a si mesmo. O verso 1 diz: portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Isto é, encontrar a unidade. Unidade de pensamento, unidade de relacionamento, unidade de ação. E depois ele diz: nada façais por contenda ou vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. E esta característica de sujeição uns aos outros está exatamente derivada desta exortação. Considere os outros superiores. Há 1 ou 2 semanas atrás eu já falei um pouquinho disto a propósito de uma outra característica, que é mas a ideia de que o meu irmão, eu posso ter considerado o meu irmão superior a mim. Isto, meus irmãos, tem muito a ver com a questão de humildade, que muitas vezes não existe ou é escassa nas igrejas, sobretudo, digamos, da parte daqueles irmãos ou irmãs que se consideram que já têm direitos adquiridos na igreja porque já estão há muitos anos. E eu, com esta palavra, não estou aqui a pensar ou a apontar o dedo para ninguém. Estou a falar em tese. A ideia de que alguém, por causa da posição que tem, por causa dos anos que tem na igreja, considera que é superior aos outros. E os outros que estão a chegar, que se converteram há pouco tempo, devem estar subalternos. Aquilo que a palavra diz é sujeitar-nos uns aos outros e até considerar os outros superiores a si mesmos. A ideia de que ninguém deve auto-exaltar-se. Ninguém deve considerar-se que é mais importante que os outros. E, meus irmãos, vejam, lembrem-se daquilo que foi uma grande discussão entre os discípulos, particularmente entre os 12. Quando, às tantas, eles disputavam o lugar mais importante junto de Jesus. E a própria mãe de 2 deles, dos filhos de Zebedeu, veio ter com Jesus e fez um pedido. Concede que os meus filhos se sentem lá no teu reino, um à direita, outro à esquerda. E porquê? Porque aqueles eram os lugares mais importantes, mais relevantes. E a resposta de Jesus foi: não me compete a mim, mas ao meu Pai que está nos céus, o sentar-se à direita ou à esquerda. E vós não deveis estar preocupados com isso, mas deveis sim estar preocupados com servir ao Senhor com toda a entrega. Meus irmãos, eu gostaria muito de, quando chegar à presença de Deus, poder ficar juntinho dele. Isto porquê? Porque lá está uma multidão, gente. Imaginem Jesus em Gondomar e eu aqui, e entre este lugar onde eu estou e Gondomar tem aqui uma multidão. Eu não vejo Jesus. Não vejo Jesus pela minha ótica neste contexto. Mas lá no céu eu vou ver Jesus, esteja onde estiveres. O importante é estar lá. O importante é estar no lugar onde Jesus está. O importante aqui é também estar onde Jesus está. E onde é que Jesus está? Está no nosso meio. Está aqui. O importante, meus irmãos, é isto. É termos esta capacidade de considerar os nossos irmãos como sendo preciosas almas, preciosas vidas da parte dos Senhores. Eu quase que desafiava cada um.
volte-se para o seu lado, para a esquerda ou para a direita, ou se quiser, uma vez para a esquerda ou para a direita, e diga: tu és, ou você é precioso para Deus. Agora deixe-me fazer uma pergunta. Aquilo que você disse é mesmo verdade? É? Então agora diga, para aquele que está ao seu lado, você é mais precioso para Deus do que eu. E agora faço a mesma pergunta. Isso é verdade? Não é. Não é. Não há aqui ninguém mais precioso para Deus do que o outro. Para Deus e diante de Deus todos somos preciosos. Deus ama-nos do mesmo modo. Agora, é evidente que Deus olha para nós e é capaz de dizer: aquele ou aquela são muito preciosos porque são muito dedicados, consagrados. São vasos preciosos. O outro, aquele, o outro, são preciosos, mas podiam ser ainda mais preciosos se fizessem a minha vontade. Mas, irmãos, quem nos julga é Deus. Mas nós temos que ter esta capacidade, esta humildade de considerar que aquele irmão ou irmã que está ao nosso lado é precioso. É precioso para Deus, mas também, porque é precioso para Deus, é precioso para nós, é precioso para mim. Eu digo, meus irmãos, olhando para cada um de vós, você é precioso para mim. É uma bênção de Deus para mim. Assim como eu espero ser uma bênção de Deus para si. E é isto, meus irmãos, que faz com que nós, na verdade, nos sujeitemos uns aos outros. Porque somos preciosos para Deus. E porque somos preciosos para Deus, Ele nos colocou aqui, somos preciosos uns para os outros. E somos mais quando nós verdadeiramente nos sujeitamos uns aos outros. Vamos passar ao seguinte, característica 9, e esta é tremenda. Edificam-se uns aos outros. E vamos ver estes textos e depois um outro. Vejam, digamos, todo o encaminhamento que eu encontrei na Escritura neste sentido. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, diz: pelo que exortai-vos uns aos outros. Exortai-vos. Sabem o que isso significa? Encorajai-vos, animai-vos. Ajudai aqueles que estão mais fracos na fé, que estão mais caídos, que não estão, digamos, no caminho do Senhor. Exortai-vos, exortai-vos e edificai-vos uns aos outros, como na verdade estáis fazendo. Ou seja, isto acontecia na igreja de Salónica e Paulo deixa isso claro. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 12, ele diz: assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurei abundar neles para vossa própria edificação. É assim? Não. A edificação da igreja. Mas irmãos, quando Paulo escreve nesta carta aos Coríntios, no capítulo 14, ele, digamos, está no fim exatamente de toda uma dissertação, encorajamento e ensino sobre os dons espirituais, que começou no capítulo 12. No capítulo 12 ele menciona vários dons. E quem é o dador dos dons? E para que é que os dons são dados pelo Espírito? São dados para a edificação da igreja. Não para o proveito próprio, mas para a edificação da igreja. No capítulo 13, ele fala do dom mais excelente, que é o amor. E entra no capítulo 14 e continua. E ele aí seleciona dois dons, que é o falar línguas e é o dom de profecia. E ele diz isto: estáis desejosos de dons espirituais. Procurei abundar deles para quê? Para a edificação da igreja. E meus irmãos, qual era o problema daquela igreja? Que aquela igreja vivia em constante conflito, constante perturbação. Uns dizendo: eu sou de Paulo, outros: eu sou de Apolo, etc. Está a igreja dividida, naquele lugar estava. E cada um, e é impressionante porque era uma igreja riquíssima em dons espirituais, mas que os usava tão mal. Não os usava seguindo exatamente
aquele caminho mais excelente do que o apóstolo Paulo fala no final do capítulo 12 e depois do capítulo 13, ele menciona: eu posso falar a língua dos anjos, posso fazer isto, mas se não tiver amor, nada disso vale. E aquilo que ele está a dizer é que os nossos dons têm que ser exercidos em amor. Os nossos dons são os que nós temos porque foi aqueles que o Espírito Santo nos concedeu. E os nossos dons é para a edificação da igreja, não para a edificação própria. Porque a partir do momento em que eu faço uma de duas coisas, ou guardo o meu dom no bolso porque considero isto é precioso demais, guardo só para mim e não usa, Deus pode tirar, porque não está a cumprir o propósito. Ou daquela vez que eu uso o dom para meu próprio proveito, benefício, para a minha exaltação, Deus também pode tirar, porque não foi para esse motivo que ele o deu, mas sim para a edificação da igreja. E isso, meus irmãos, fica tão claro naquela carta aos Efésios. Vamos passar ali Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16, quando Paulo faz ali uma aplicação e uma indicação de que os dons espirituais, aqueles que têm uma função na igreja também, têm-na ou têm esses dons com propósito. Slide seguinte, por favor. Vejam o que é. E ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. E pastores e mestres, digamos, parece que são duas coisas diferentes, mas na verdade é uma palavra só, tem um hífen. Pastores, mestres. O pastor é mestre, digamos, neste contexto. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, veja. Ele deu para quê? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. E tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para quê? Há aqui uma série de paraquês. Há aqui uma série de implicações para a obra do ministério. Quem é que faz a obra do ministério? São os ministros. Podem responder. E podem responder muito bem. Mas eu sou ministro, mas você que está aí também é ministro. Aos olhos do Senhor, aquele que é filho de Deus, recebeu um dom, tem a responsabilidade de ministrar. E quando nós usamos esse dom, estamos a ministrar. Vai resultar em quê diretamente? Na edificação do corpo de Cristo. E agora vejam. Até que todos cheguemos onde? À unidade da fé. A questão da unidade é de extrema importância. A unidade da fé. Isto é, querermos a mesma coisa. Chegarmos àquele ponto de pensarmos a mesma coisa. E como é que nós conseguimos chegar a esse ponto? Quando nós temos a mente de Cristo, meus irmãos, nós pensamos como Cristo. E quando pensamos como Cristo, não podemos pensar coisas diferentes. Porque Cristo não está dividido. Quando Cristo fala, quando o Espírito do Senhor fala à igreja, não está dividido. Não diz uma coisa a estes e outra coisa àqueles. Então, é isto, unidade da fé. Do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. E sobre a plenitude de Cristo, meus irmãos, aqui tem a ver com Cristo 100% homem, Cristo 100% Deus. Plenitude aí. E eu não posso falar disso agora, não tenho tempo para mais. No verso 14, para que não mais, veja, é um objetivo. É aquilo que queremos, é aquilo que é um objetivo e não outra coisa. E não o quê? Não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. E o vento de doutrina significa o quê? Vem um que ensina uma coisa, vem outro que ensina outra, e uns seguem isto, outros seguem aquilo. Então, a unidade da fé implica uma doutrina clara, uma compreensão exata da Escritura, uma interpretação claríssima, para que possa haver uma aplicação e possa haver vidas que estão em conformidade com isso. Então, não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens. Meus irmãos, há por aí igrejas que ensinam autênticas heresias. Autênticas heresias. Filosofias vãs, doutrina dos homens. Porque alguns se querem ensoberbecer-se, envaidecer-se, como se tivessem uma nova Bíblia, uma nova ideia. Esquecem aquilo que Jesus advertiu. Se alguém acrescentar um tilo ou um J, seja anátema. A palavra de Deus está aí, é clara. Nós não temos nenhum evangelho para apresentar. Poderia ser muito interessante uma igreja que agora tem um novo evangelho para apresentar. Não há novo evangelho para apresentar. Os últimos que tentaram fazer isso estão a caminho do inferno. São os mormons.
Os mormons têm outro evangelho. Seguem outro Jesus. Estão completamente fora daquilo que é o plano de Deus. E não vamos fazer o mesmo. Fará o início dos homens pela astúcia tendente da maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade e amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. E agora vejam aqui. Do qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para quê? Para a edificação de si mesmo em amor. Então, meus irmãos, vejam o que está lá no verso 11. Deus deu a esta igreja dons. Para quê? Para que todos cheguemos à unidade da fé, possamos crescer naquele que é a cabeça de Cristo Jesus e a igreja é edificada. A igreja de facto cresce. Vamos ao último. 10. Que é tão simplesmente orar uns pelos outros. Isto, meus irmãos, eu direi, é fácil, não é? Nós oramos uns pelos outros. Tem aí um pedido até dos ministros do Senhor, orar por nós, porque estamos persuadidos de que temos boa consciência, sendo desgostosos de tudo por dar-nos corretamente. Depois ele diz, confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação, nos seus efeitos. Meus irmãos, eu quero terminar de uma forma prática. Nós temos orado uns pelos outros. Certo? Certo? Tanto quanto devíamos, tanto quanto podíamos, tanto quanto o Senhor quer. O que é que nós precisamos fazer? Vigílias de oração. Sim. Ainda há dias, esta semana, eu estava a ver alguns apontamentos, algumas notas daquilo que foram situações que nós tivemos na igreja, e uma delas foi o João e a Deijane, acho que foi mais o João, mas acho que a Deijane já estava com vigílias de oração à sexta-feira também. Já tivemos vigílias de oração. Não seria algo para voltarmos a tudo? Não seria bom termos vigílias de oração? Isto é, sermos capazes de vir para aqui, não é necessariamente estar toda a noite, mas, por exemplo, nós estamos a fazer, sexta-feira tem o ensaio do grupo de louvor, das 7 às 8, não é? Se nós tivermos uma vigília de oração, aí a partir das 8h30 até às 10, 11 da noite, por exemplo, em que vimos e estamos com o único propósito de colocar o nosso joelho no chão e clamar ao Senhor. Não será isso necessário na nossa igreja nos dias de hoje? Não será necessário nós aproveitarmos mais o culto de quinta-feira para a oração? Não será mais necessário que à terça-feira as mulheres que vêm para orar e que vêm orar pelos filhos pródigos e por outros possam dedicar mais tempo à oração? Não será necessário nós, em nossas casas, com as nossas famílias, orarmos mais? Eu preciso. Eu preciso. Preciso das vossas orações e agradeço muito aqueles que oram por mim. Eu sei que são muitos. Mas precisamos de orar mais uns pelos outros. Se nós estamos prontos a aceitar este desafio, deixem que o Espírito do Senhor mostre e que movimente esse lugar. Como é que nós podemos tornar-nos uma igreja de oração? Nós oramos, mas é diferente sermos uma igreja de oração. Eu gostaria de deixar este desafio. Se nós falamos com os outros, falamos de famílias, como grupos, e vamos ter tempos de oração. Vamos usar mais tempo, mais as células, mais as nossas casas, os nossos lares, as nossas famílias, para orarmos ao Senhor e clamarmos ao Senhor. E eu estou certo que Ele fará grandes coisas. Porque a oração tem poder. Não que Deus nos responda a tudo. Lembram-se aqueles que estavam aqui na escola dominical da classe de adultos. Paulo orou 3 vezes por causa daqueles que vinham na carne, porque o Senhor o livrasse. E a resposta que ele recebeu de Deus foi qual? A minha graça basta. Meus irmãos,
A graça de Deus nos basta. Mas às vezes nós precisamos que a nossa oração passe do tempo, que chegue ao trono da graça de Deus, e que pela sua misericórdia a graça de Deus seja aumentada e chegue às nossas necessidades. Eu gostaria muito de desafiar esta igreja, a minha igreja, a igreja que eu amo, a sermos uma igreja mais de oração e orarmos uns pelos outros, para que não caiamos em tentação, para que o Senhor foque os nossos olhos naquilo que é prioritário. E eu sei, meus irmãos, que aquilo que é prioritário para esta igreja são duas coisas. Sempre foram, sempre deverão ser. A salvação dos perdidos, a evangelização e também a edificação daqueles que já são velhos, daqueles que já são cristãos, para que sejam ainda mais firmes, mais fortes, mais destemidos, mais corajosos, mais abundantes na sua fé. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe.